artigo 1º ao 39 aqui no Código Civil. Eu separei ele pelos capítulos que também tá na legislação, no próprio Código Civil. E aí eu fiz esse slide, né, para ficar um pouquinho mais bonitinho, ficar um pouquinho mais interativo. E a gente acha que é muita coisa, 39 artigos, mas na verdade, quando a gente dá uma destrinchada neles, quando a gente divide em capítulos, em seções, se torna algo fácil. Então, não é algo extenso, é leve e é bem tranquilo para entender. Bom, começando aqui, a gente vai ir para os artigos introdutórios, que é o artigo 1º e artigo 2º, porém, assim, é um dos mais importantes já de cara. O artigo 1º, super tranquilo, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Perfeito, ou seja, então, por exemplo, se um abusador que cometeu mais de 5 crimes, ele pegou ali a pena máxima na nossa legislação brasileira, se não me engano, 40 anos, ele vai deixar, por exemplo, de ter direitos? Não. Ele ainda assim, segundo o artigo 1º, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. É importante destacar aqui que é o seguinte: provavelmente nas provas, na prova da faculdade ou até em outros concursos, ele não vai cobrar especificamente o artigo da lei. Então, por isso que tem que se atentar a interpretar. Então, você lê o artigo e pense em uma situação hipotética que pode acontecer. E é assim que a gente consegue fixar melhor esse artigo na nossa cabeça. E não só tentando decorar o que o artigo diz, e sim uma situação em que o artigo se aplicaria. Como, por exemplo, o que eu expliquei aqui agora. A gente vai para o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida, mas além põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Esse artigo aqui, ele é muito importante e eu digo com exatidão que vai cair sobre as 3 teorias. Nós temos 3 teorias, que é a teoria natalista, a teoria concepcionista e a teoria condicional. Lembrando que a parte da teoria condicional é a teoria da personalidade condicional, tá? Aqui eu só dei um resumidinho para caber aqui no slide. Basicamente é o seguinte: a personalidade civil da pessoa, ela vai começar com o nascimento com vida, mas a lei vai pôr a salvo desde a concepção. O que isso quer dizer? Por exemplo, em um caso de herança, onde o pai morre e ali tem a mulher e a mulher tá grávida, né? Ou melhor, uma amante, e essa amante tá grávida. Esse bebezinho, que é filho dele, ele vai ter direito à herança? Ele vai ser um herdeiro? Bom, aqui o que o artigo 2º tá trazendo pra gente é o seguinte: ele só vai ter personalidade civil, ou seja, ele só vai ter ali, de fato, direitos e deveres, como o artigo 1º falou, se ele nascer com vida. Pronto. Porém, não é só isso, se ele nascer com vida. A gente, desde a concepção, o que seria concepção? A partir do momento que fecundou, tá ali o óvulozinho, fez a fecundação, ali já é a concepção. Não é só nascer, a concepção é só o fato do bebezinho, do fetinho já tá ali. Perfeito? Perfeito. Ou seja, desde a concepção, ele já vai ter seus direitos garantidos. Ele vai ter ali o direito de ser herdeiro. Porém, ele só vai exercer os seus direitos quando ele nascer. E é isso que o artigo 2º fala. E nós vamos ter as nossas 3 teorias, que é a teoria da natalidade, a concepcionista e a teoria da personalidade condicional. Começando pela teoria natalista, da natalidade. O que fala? O sujeito que ainda não nasceu, ele não possui direitos estabelecidos pela lei. Ou seja, ele só vai começar a ter direitos, segundo a teoria da natalista, quando ele nascer. Antes disso, é um feto, tá ali, não tem direitos. Ponto. É o que fala aqui nossa teoria natalista. A personalidade começa com o nascimento com vida. A teoria concepcionista é um pouco diferente. Na verdade, o total contrário. Porque ela fala que a personalidade começa desde a concepção. Lembra que eu expliquei que é concepção? Pois é. Desde o momento em que tem um feto ali, já tem a concepção, ou seja, a personalidade dessa criança começa a partir desse momento. Então, ele já tem personalidade antes mesmo de nascer. E temos aí a teoria condicional. A personalidade começa com o nascimento,
mas o nascituro tem direitos condicionados, como, por exemplo, o exemplo da herança que eu acabei de falar. Agora, qual é o que nós usamos aqui no Brasil atualmente? Atualmente, a gente usa a nossa teoria concepcionista, é a mais aceita no judiciário, mas muitos autores também usam a teoria condicional, tá? Então, a gente não tem ali uma regra, uma ordem, mas a ideia em si, na parte jurídica, é usar a teoria concepcionista. Aqui eu fiz um mapa mental para explicar um pouquinho, ficar bem tranquilo, início da personalidade, natalista, concepcionista ou condicional. E aqui a gente vai para a capacidade e registro civil. Esse aqui vai ser o nosso primeiro capítulo. Ele vai ter, deixa eu ver aqui quantos. Vai do primeiro até o 10, tá? Até o 10º. Primeiro ao 10º. Perfeito. Do terceiro, na verdade, né? Que o primeiro e o segundo a gente já viu. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E aqui eu cheguei a grifar essa parte, absolutamente incapazes. Porque quando a gente lê rápido, a gente não percebe a importância de pequenos detalhes que tem aqui no artigo. Por quê? Porque existe absolutamente incapaz e relativamente incapaz. E isso tem uma diferença gigante. Absolutamente capaz, os únicos que serão absolutamente incapazes, né, pela ordem civil, é menores de 16 anos. Ninguém mais, ninguém menos. Se tem menos de 16 anos, é absolutamente incapaz. Ponto. Fácil. Aí aqui a gente entra numa perguntinha. Mas só existe absolutamente incapaz? Não. Aqui a gente vai entrar no artigo 4º, onde fala o seguinte: são incapazes relativamente. Percebe? Absolutamente incapaz e incapaz relativamente. Percebe como uma questão pode incluir essas duas coisas? Então, por isso é importante dar esse adendo, essas pequenas partezinhas que parecem inofensivas, mas de inofensivo não tem nada. E aqui fala, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Primeiro, inciso 1, né? Os maiores de 16 anos e menores de 17 anos, né? Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. O que são ébrios habituais? São aqueles viciados em álcool, alcoólicos. Não é só você tomar uma cervejinha no sábado. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. O que seriam esses viciados em tóxicos? A gente pode usar como exemplo aquele que tem um vício em droga, em uma cocaína, na própria maconha. Mas a maconha eu acredito que não entre tanto, porque é o seguinte, para você ser considerado viciado em tóxico, é naquele caso em que você já não tem mais a capacidade de se posicionar em sociedade mesmo. Você vai começar a querer vender sua casa para comprar ali, por exemplo, a cocaína, começar a querer vender carro, enfim, isso é um viciado em tóxico, né? Você possível, mesmo que, né, não seja legalizado, você fumar verdinha, ainda não se encaixa em viciado em tóxico, né? Tem uma diferençazinha. A mesma coisa com os ébrios, né? Não é só você tomar o álcool para ser considerado um ébrio. Inciso 3º. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O que seria isso? Por exemplo, uma pessoa em coma. Uma pessoa em coma temporário, né? Tá ali nesse período de coma. Ela não pode, de forma transitória, exprimir sua vontade. Então, nesse momento, ela é incapaz relativamente. Uma pessoa que está ali em coma vegetativo, sabe, que já não volta mais. Ali já, por exemplo, é incapaz relativamente, porque ele não pode exprimir também a sua vontade. Então, entre todos esses, é bem amplo. E os pródigos. Quem são os pródigos? São pessoas que são viciadas em gastar o seu próprio patrimônio. Bem tranquilo. Então, por exemplo, se você é um viciado em cassino e você já chegou no ponto de estar vendendo casa, carro, vender computador, celular para poder apostar no cassino, você já é um pródigo. Porque é uma pessoa viciada em gastar o seu próprio patrimônio. Então, a partir disso, essas 4 pessoas aqui que eu citei são incapazes relativamente. Perfeito? Perfeito. Aí a gente tem um parágrafo único. No parágrafo único diz o seguinte:
A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Essa parte a gente não precisa entrar muito. Para estudar sobre a capacidade dos indígenas, só se fosse procurar algo específico, ter um concurso específico, não tem muita necessidade de entrar em legislação especial por agora. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Aqui nós estamos falando sobre a maioridade, né? Lembrando que tem a diferença entre maioridade e emancipação no próximo artigo que a gente vai entender. A maioridade, você fez 18, você é de maior, agora você tem aí todos os atos da vida civil habilitada. Pronto. Aí, parágrafo único. Cessará para os menores a incapacidade, ou seja, para os menores vão deixar de ser incapazes, porque a gente viu no artigo anterior ali que menores de 16 anos são absolutamente incapazes, correto? Correto. Mas quando esses menores de 16 anos não serão mais incapazes? Existe alguma lei? Existe, que é a parte da emancipação. E é o que vai falar aqui. Ou seja, a partir desse momento eles não são mais incapazes. E quando eles não vão ser mais incapazes? Primeiro, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente da homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Vamos lá, vamos explicar aqui tranquilinho. Ele vai poder se emancipar, vai deixar de ter incapacidade sendo de menor pela concessão dos pais, ou seja, os pais eles podem pedir ali fazer a emancipação do menor ou de um deles na falta do outro. Não precisa ser dos dois pais, certo? Certo. Depois da vírgula, mediante instrumento público. O que seria mediante instrumento público? Será registrado, né? Assim como, por exemplo, um casamento, onde a gente assina um papel, a mesma coisa. Esse casamento, ele vai ser registrado em um registro público, né? E aqui é a mesma coisa, instrumento público. Independentemente de homologação judicial. O que isso quer dizer? Independentemente da decisão do juiz. O juiz, ele não vai ter o poder de decidir ali, nesse caso, que a criança não seja emancipada. A criança não, né? O menor de 16 não seja emancipado. Perfeito? Perfeito. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. No caso, por exemplo, o tutor desse adolescente, ele pode pedir a emancipação e o juiz vai ouvir ele e pedir, ou seja, por sentença do juiz. Tranquilo? Tranquilo. Artigo 2º, pelo casamento. Terceiro, pelo exercício do emprego público afetivo. E aqui eu dou um detalhe, que é o seguinte. Por exemplo, uma pessoa que tem 15 anos e ele já faz um estágio. Trabalha na prefeitura. Ele não é concursado, né? Porém, ainda assim, ele está praticando o exercício de emprego público efetivo. Então, segundo o artigo 5º, ele já seria emancipado? Ele, no caso, já não teria incapacidade? Exato. Ou seja, a partir do momento em que você tem um exercício de emprego público e é menor, a sua incapacidade será cessada. Artigo 4º, pela colação de grau em curso de ensino superior, só se for um gênio, né, antes dos 18, já terminar o ensino superior. E inciso 5º, acho que eu falei artigo no anterior, né, inciso 5º, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Ou seja, se o menor ter ali um estabelecimento, uma vendinha, uma loja de roupa, e essa venda já for capaz de gerar economia própria para ele já consegue se manter. Aqui, o artigo 5º fala pra gente que a incapacidade será cessada. E são essas as 5 possibilidades que nós temos para a emancipação, para fazer esse menor deixar de ter uma incapacidade e se tornar capaz, assim como um maior de idade. Certo? Acredito que sim. Vamos lá, aqui agora a gente vai nos nossos últimos artigos para terminar esse capítulo, que é até o 10. Vamos lá. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Como eu falei lá no início, lembra que eu falei que eu ia falar quando que a existência da pessoa terminaria? Então, terminaria com a morte.
e presumir-se esta quanto aos ausentes nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Vamos explicar isso. A existência da pessoa natural, ela vai terminar com a morte. Pronto, a gente já entendeu isso. E agora, quando que vai presumir essa morte? Quando ela for ausente. No caso em que a lei autorizar a abertura de sucessão definitiva. Ou seja, vamos lá, por exemplo, que fica um pouquinho mais claro. Lembrando que tem uma diferença bem grande entre você ser ausente e desaparecido, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que usou na aula. Um cara tá no avião, esse avião cai, acharam alguns corpos, só que não achou o corpo dele. Ele tá desaparecido. Perfeito? Perfeito. A gente vai ver isso no próximo artigo. Mas, por exemplo, um pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. Nesse caso, ele tá ausente. Concorda? Concorda. Pronto. Então, quando que esse ausente será considerado morto? Quando que a existência da pessoa natural dele vai terminar com a morte? Quando for aberta a sucessão definitiva. Porque nós temos uma sucessão provisória e nós temos a sucessão definitiva. Isso tudo vai ser explicado mais pra frente. Tem artigo que fala especificamente sobre isso, tá? Mas, de forma geral, para entender o artigo 6º, a partir do momento em que deixar de ser uma sucessão provisória de bens e se tornar uma sucessão definitiva, o ausente será considerado como morto. Entendeu? A pessoa natural ali dele termina com a morte. Agora, como assim sucessão definitiva? Quando a gente está falando sobre sucessão definitiva e sucessão provisória, é a partilha de bens, né? Uma casa que ele tem, ali a gente entra na parte do testamento que ele poderia ter deixado, enfim, esses bens que seriam compartilhados entre, possivelmente, os herdeiros. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então aqui a gente entra naquele exemplo, por exemplo, do avião que eu dei. Se ele caiu junto com o avião, né, achou alguns corpos, não achou dele, tem a necessidade de declarar ele como ausente? Não tem, porque sabe que está desaparecido. E entra aqui o inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem está em perigo à vida. Ou seja, é extremamente provável que esse indivíduo tenha morrido. E é o que encaixa aqui no inciso 1. E o que fala aqui? Poderá ser declarada morte presumida. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se a pessoa, ela, muito provavelmente, extremamente provável a morte dela, né, porque estava em perigo à vida, ou se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado em até 2 anos após o término da guerra, eu não preciso usar o artigo 6º e falar que ele é um ausente? Exato, ele não é um ausente. A gente não precisa. Por quê? Porque vai ser declarada uma morte presumida. E qual que é a diferença aqui que vai ser declarada a morte presumida? Na parte da partilha dos bens. Porque se a morte é presumida, não tem ausência. Se não tem ausência, não precisa de todo o trâmite de ter que botar ali uma sucessão provisória, porque tem que ficar... Porque na sucessão provisória, o objetivo dela é prevenir que, por exemplo, esse ausente volte. Porque não prevenir que ele volte, mas prevenir o que aconteça caso ele volte. Porque pense comigo, você já dividiu os bens, vamos imaginar que não tem sucessão provisória. Você dividiu todos os bens desse ser que está ausente e uma semana depois o indivíduo volta. Aí todos os bens deles foram perdidos, porque já distribuiu entre as pessoas, e é justamente isso que o Código Civil se preocupa, em não deixar que essa divisão seja tão rápida, seja tão ineficiente em um ponto e eficiente em outro, né? Então, tem uma grande diferença entre ser considerado como ausente e a morte presumida, porque com a morte presumida, a gente pula o trâmite da sucessão provisória e vamos logo para a sucessão definitiva. O que isso significa? Vamos partilhar os bens aqui de fato, e o que é bem para ser partilhado será bem partilhado, sem aquele perigo dele voltar. Entendeu? Por quê? Porque a morte foi presumida. E aí a gente tem um parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar data provável do falecimento. Ou seja, caiu de avião,
Ponto. Vamos declarar a morte presumida aqui agora? Caiu, não achou o corpo? Não é brincadeira. Aqui só será considerado a morte presumida depois de esgotado as buscas. Fez ali passa 1 mês, 2 meses de busca, não acha, aí sim, morte presumida. Ponto. Tranquilo, acredito que seja fácil. E sobre o inciso 2, eu nem entrei muito nele, porque é bem tranquilo também, né? Se, por exemplo, você estiver em uma guerra e você tá desaparecido há mais de 2 anos, se você for uma campanha militar e tá desaparecido, se você foi feito prisioneiro e tá desaparecido há mais de 2 anos, você será considerado uma morte presumida aí. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não podendo averiguar se algum dos comemorantes precedeu-se aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Por exemplo, um acidente de carro. Se ele teve um acidente de carro, bateu um carro com um caminhão. Após essa colisão, o caminhoneiro chamou a polícia, chamou a ambulância, enfim, chega a polícia e percebe que os 2 indivíduos do carro, marido e mulher, estão mortos. A gente não consegue definir quem morreu primeiro, né? Não tem como, a menos que, por exemplo, uma pessoa saia do carro e depois de sair do carro morre no chão. Aí, no caso, a gente presumiria que quem morreu primeiro seria o marido, né? Por exemplo, vou explicar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Depois da batida, o policial encontra os 2 mortos, sentadinhos. Pronto, a gente vai aplicar aqui o artigo 8º. Vamos presumir que os 2 morreram ao mesmo tempo. Mas se, por exemplo, bateu a mulher, o carinha já morreu, fica ali sentado, né, no banco, que horror, gente, tá repreendido. E aí a mulher levanta, dá uns 5 passos e cai, morre ali no chão. Aí, no caso, acredito eu que ela seria considerado ele morto primeiro e depois ela, né? Então, o artigo 8 só se aplica se você não conseguir averiguar quem morreu primeiro. Artigo 9. Serão registrados em registro público. Exatamente o que eu falei anteriormente sobre a emancipação, um registro público. Então, o que mais que vai ser registrado em registro público? Primeiro, inciso 1º, os nascimentos, casamentos e óbitos. Segundo, a emancipação por ortoga dos pais ou por sentença do juiz. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. E quarto, a sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Aqui, o adendo que eu vou falar é sobre o inciso 2º, a emancipação por ortoga dos pais ou por sentença do juiz. Ou seja, se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente percebe que ele pode ser emancipado, por exemplo, pelo casamento ou pelo exercício de emprego público afetivo. Ele também pode ser pela colação de grau em ensino superior. Mas olha o que fala. Só será registrado em registro público se a emancipação for por ortoga dos pais ou por sentença de juiz. Você está me falando que, se for, por exemplo, pelo casamento ou pela colação de grau em ensino superior, não vai ser registrado em registro público? Exatamente. Pelo menos, vou deixar claro que é a minha interpretação aqui do artigo 9, né? Porque senão ele só deixaria aqui a emancipação em um ponto, né? Concorda comigo? Pois é, por isso que eu digo, a lei ela é muito interpretativa e questões não vão cair exatamente assim, possivelmente. Vai ser uma interpretação que a gente tem que ter da lei. É uma atenção a mais, mas nada que mate a gente, não. Artigo 10. Far-se-á a averbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretam a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Restabelecimento da sociedade conjugal é quando você divorciou ali, mas você se arrependeu, recaídas. Aí você vai ter o restabelecimento da sociedade conjugal, né, de forma bem tranquila, só para poder fixar na cabeça. E dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Tranquilo. O que seria, primeiro, a averbação em registro público? É o seguinte, nós já entendemos que tem o registro público e vimos onde ele será aplicado, perfeito? Perfeito. A averbação é um tipo de anotação que você vai fazer no registro público ou em campo próprio mesmo, sobre esses 2 incisos que eu falei. Agora, por que a averbação?
Porque pense, vamos supor que vai divorciar e vai casar de novo com a mesma pessoa. A gente vai abrir um outro registro público para isso? Não. A gente vai fazer uma verbação, uma anotação. Não tem a necessidade de abrir um outro registro público. Por isso, a verbação. E o que é filiação? Como falou aqui no finalzinho do inciso 2. Filiação é reconhecer juridicamente um ato afetivo, como, por exemplo, um filho adotivo, né? E reconhecer ele, o filho dele, uma filiação. Então, são esses dois casos em que vai ter uma averbação em registro público, né? Perfeito? Perfeito. E aqui a gente termina o nosso primeiro capítulo e a gente entra aqui agora dos direitos da personalidade. É bem tranquilo, vai do artigo 11 ao 21 e a gente percebe, como eu falei, parece difícil, parece complicado, mas quando vai destrinchando, tudo se resolve. Então, agora falando sobre a personalidade, o que a gente vai ter aqui no nosso primeiro artigo, né? 11º. Com a execução dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitações voluntárias. O que seria isso? Pense comigo, você vai aceitar um contrato, né? Você vai assinar um contrato de uma produtora e essa produtora fala, olha, para você trabalhar com a gente, você só vai poder se mostrar de forma, você só vai poder cortar o cabelo se a gente escolher o corte, enfim, começa a pegar a personalidade dessa pessoa, os direitos dessa pessoa e transmitir à agência que está contratando ele, né, por contrato. Tá certo? Não tá certo. Por quê? Porque a nossa personalidade, ela é intransmissível e irrenunciável e não pode sofrer limitação voluntária. Então, mesmo que você queira, mesmo que você fale, não, mas eu deixo, vai me pagar, não pode, tá? É intransmissível, mesmo que você queira. Aí a gente tem o artigo 2º. Pode-se exigir, em caso de ameaça ou lesão, a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções em leis. O que está dizendo? Se a sua personalidade foi ameaçada, você sofreu algum tipo de lesão, você pode reclamar e, aqui ó, perdas e danos. O que é isso? Indenização, gente. Você pode pedir indenizaçãozinha bem, ó, bonitinha, justamente por ter descumprido o seu direito de personalidade. E aqui fala, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. O que isso quer dizer? Não só a indenização, como pode ter outros tipos de sanções, outros tipos de penas, como, por exemplo, a gente entra em penal, né? Não estudei penal, não. Mas, muito possivelmente, ali uma reclusão, né? Enfim, entra na linha de penal aí do que aconteceria. Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo um cônjuge sobrevivente, ou qualquer perante em linha reta ou colateral até o 4º grau. O que isso quer dizer? Vamos supor, vamos entrar na mesma linha que já estava antes, né? Teve ali uma violação dos seus direitos pela sua agência e você morre, te matam. E aí? Seus direitos, a sua personalidade, ela continua intransmissível? Ela continua irrenunciável? Sim, exato. E quem é que vai exercer ela por você? Quem vai procurar ela por você se você tá morto? E é o que o parágrafo único diz. O cônjuge ou qualquer outro parente em linha reta colateral até o 4º grau. Perfeito? Perfeito. Ah, um detalhe. Isso significa que, por exemplo, o cônjuge pode pedir indenização mesmo o parceiro estando morto? Pode. Porque o que fala o artigo 2º terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo. E quais são as medidas previstas nesse artigo? Reclamar perda de danos sem prejuízo a outras sanções previstas em lei. Perfeito? Perfeito. 13º. Salvo por exigência médica, é defesa o ato da disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Por exemplo, você não pode se amputar por prazer. E eu vou dar um caso real, não tô brincando, não tô mentindo. Um cirurgião em que ele tinha um prazer em amputações. Então, quando ele fazia uma amputação num paciente, por exemplo, ele sentia prazer real. E chegou um ponto em que ele decidiu amputar as próprias pernas, né? Ele inventou que ele tinha um problema, né? Começou a forçar, né? Forjar esse problema nas pernas até que teve que amputar. E é isso. E aí, segundo o nosso... Eu não sei se ele é brasileiro, mas se ele for brasileiro, se a gente entrar aqui no nosso 13º, isso aí tá errado. Por quê? Porque salvo por exigência médica, se for extremamente necessário para salvar uma vida, por exemplo, um caso em diabetes já no último estágio, onde você tem que amputar-lhe a perna, né? Que tem casos assim, é uma exigência médica. E do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, contrária aos bons costumes. Pronto. Acredito que tenha entendido. Ou seja, desde que não seja por exigência médica, é defeso o ato da disposição
disposição do próprio corpo. Você não pode, tá? Desde que não seja por exigência médica. Parágrafo único. O ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Ou seja, se você faz um tipo de transplante, vai em paz, né? Não tem nenhum problema. Aqui a gente vai ter provavelmente uma lei especial que defina o tipo de transplante, que fale como isso pode acontecer, mas como eu venho falando aqui, a gente não precisa entrar nessas leis especiais no momento, né? Aqui a gente pode só focar nos artigos que já tá mais do que suficiente. Artigo 14º. É válida com objetivo científico ou altruístico a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte. Tranquilo, né? Se você pode deixar ali, mediante uma assinatura sua, uma fala, que você quer distribuir o seu corpo para um cunho científico, né? Para, enfim, pesquisas. Você pode permitir isso, perfeito? Mas depois da morte. E parágrafo único. O ato da disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo. Se você se arrepender, tudo bem, você pode voltar atrás. E aqui a gente tem o artigo 15º. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. O que isso quer dizer? Por exemplo, você, como por exemplo, por causa do diabetes que eu falei, você precisa amputar seu pé ali pra poder tirar o agravo que tá tendo da doença. Você pode escolher não fazer essa cirurgia, mesmo que isso cause sua vida? Pode. Por quê? Porque pelo 15º que fala, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. E, por exemplo, uma dessa do pé que eu falei, é um com risco de vida. Concorda comigo? Concorda comigo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é um caso bem polêmico, e eu acredito que seja um exemplo muito usado no Código Civil. Que é o seguinte, isso aconteceu, né, que os pais, eles foram pro médico com a criança precisava de transfusão de sangue, porém, eles eram testemunhas de Jeová e a religião não permitia a transfusão de sangue. Então eles falaram, olha, não vai fazer isso na criança, a religião não permite, ponto, acabou. Aí você fala, o artigo 15º, ele incide aqui, pode usar o artigo 15º pra realmente não fazer essa cirurgia nessa criança, não fazer a transfusão de sangue nessa criança? Não. Por quê? Porque um adulto, ele é plenamente capaz de decidir isso por sua própria vida, mas uma criança não. Então a gente não pode atribuir isso a uma criança. Então, nesse caso, por exemplo, os médicos, eles podem recorrer a juízo para que seja feita a transfusão mesmo sem a permissão dos pais. Tá? É bom deixar explicar. 16º. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Ou seja, o nome, Luísa, o meu prenome, Ana, e o sobrenome, Marinho. Acabou. Só isso que eu falo, artigo 16. Artigo 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outra em publicidade ou representações que respondam ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Por exemplo, num programa do Ratinho, o Ratinho começa a falar especificamente de uma pessoa e começa a falar o nome dessa pessoa e começa a fazer piadinha. As intenções da piadinha não é um desprezo público, né? Mas, mesmo que não haja intenção difamatória, se essa pessoa se sente ofendida, se tem algum tipo de lesão ali, pode ser recorrido. Por quê? Porque, segundo o artigo 17, o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicidade ou representações que respondam ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Artigo 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então, por exemplo, eu não posso anunciar uma fralda e falar que o bebê da Virgínia também usa. Se ela não está autorizado. Não pode fazer isso, né? Segundo o artigo 18. Artigo 19. Eu acredito que muita gente já teve ideia de fazer isso. O artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. O que isso aqui está dizendo? Se você tem um nome fictício, eu vou usar, por exemplo, Anitta, né? Anitta é um pseudônimo. O que isso significa? O nome Anitta, que não é o nome dela, que está registrado no cartório, se for usado para atividades lícitas, por exemplo, para música, para um personagem ali na internet, ele tem os mesmos direitos, as mesmas proteções que o nome real tem. Então, o nome fictício ele vai ter os mesmos direitos que o nome real tem, mesmo que ele seja registrado em cartório? Exatamente, vai. Qual é a exceção? Se tá usando pra atividade legal, se eu tô usando esse meu pseudônimo pra me aplicar um golpe, não vai ter uma proteção, né? Não seria meio inviável. Enfim, artigo 20 e 21 pra gente terminar aqui, ó. Salvo se autorizadas ou se necessárias a administração da justiça ou a manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu recolhimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto de ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, ou os descendentes. O que tá falando? Se você tem um livro, uma publicação, algo seu, de fato, escrito, uma arte sua, um vídeo, um documentário seu que você fez, não podem tirar o seu direito de expor ele. Não podem tirar o teu direito de expor sua arte, de publicar sua arte, de publicar teu livro. Mas qual é a exceção? Aqui, ó. A manutenção da ordem pública. Perfeito? Então, caso tenha, por exemplo, sua arte seja extremamente nazista, racista, vamos entender que terá que ser retirada, você não poderá publicar essa tua arte, esse livro, justamente pelo conteúdo que tem nela, porque para a manutenção da ordem pública não será divulgada. Perfeito, eu acredito que tem algo pra pegar. E, por exemplo, se você já tá morto e você tem um livro muito bom, mas que estão proibindo o seu livro, o seu cônjuge ou ascendentes ou descendentes, ainda sim podem recorrer a esse direito pra você. E artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a esta norma. É bem simples, você tem sua vida privada. Vou dar um exemplo aqui de influenciador. Esse influenciador ele tem sua vida, ele tem sua vida coletiva, tem ali suas stories e etc. Mas ele tem sua vida privada também, aquilo que não é divulgado. E segundo o artigo 21, a vida privada da pessoa natural é inviolável, ou seja, você não pode violar a vida privada, a vida pessoal de alguém. Perfeito? Perfeito. E caso ela seja violada, segundo o artigo 21, o juiz, a requerimento do interessado, ou seja, do que está sendo violado, possivelmente, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma.
agora a gente vai falar, finalmente, chegamos a um outro ponto, terminou aquele capítulo, aquela sessão ali, e vamos entrar em uma bem curtinha, que é a ausência, a curadoria. E olha só, eu me lembro da aula, né, de Isabela, em que começamos a falar sobre curadoria, e parecia uma coisa extensa, uma coisa gigante, coisa confusa, meu Deus, é muita coisa, mas olha só, são só 3 artigos, né, e alguns parágrafozinhos. 4, né, 22, são 4 artigos e alguns parágrafos. Não é nada demais, dá pra entender, dá pra colocar na mente, dá pra fixar, dá pra pegar bem. Vamos lá. Ausência e curadoria. Artigo 22 ao artigo 25, tem só um slide, dá pra ver aqui. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícias, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe o procurador. O que isso significa? Se o pessoal desaparecer do domicílio, se ficar em casa, ou seja, se por exemplo, João tem uma casa e João decide desaparecer, né? Ai, mas e se for involuntário, ele foi obrigado a desaparecer? Calma que a gente vai entrar nisso também. Mas vamos só ficar aqui na parte de que João desapareceu. João não tá mais na casa dele já faz um tempinho. Ninguém tem notícia de João, não sabe o que aconteceu com João. E João só deu a louca. Ele não deixou um representante, ou não deixou um procurador, não falou nada. Não tem quem administre os bens dele, não tem quem administre ali a sua casa, né, os seus bens. O que acontece? O juiz, ele, a requerimento de qualquer interessado, ou seja, um cônjuge, um filho, um parente, próximo interessado, né? Ou o próprio Ministério Público pode declarar a ausência e nomear um curador para cuidar desses bens. Perfeito. Deu pra entender? Se ele desaparecer há um período de tempo, que a gente não tem esse período de tempo para ser considerado ausente, mas ele agora tá desaparecido ali da sua residência, não deixou ninguém para cuidar, você pode vir um interessado ou o próprio Ministério Público pedir ao juiz uma medida, e o juiz, ele vai declarar a ausência dessa pessoa, do João, e vai nomear um curador. Pronto, só isso. Artigo 23. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se seus poderes forem insuficientes. É bem simples, né? Vamos lá, ele deixou ali o primo dele, Arthur, né? Porém, Arthur, ele não pode exercer ou continuar o mandato, né? Que é o mandatório. Ele falou, olha, eu não tenho capacidade para administrar esses bens, representar ele juridicamente, não tô bem da cabeça. O que acontece? Ainda assim será declarado um ausente, certo? Vai declarar a ausência. Deu pra entender? Então, mesmo que, olha só como é interpretativo, se ele for ausente, se ele desaparecer, sumir, igual o João fez, né? Mas deixar um mandatário, não teria que se declarar a ausência. Por quê? Porque já tem um mandatário. Concorda comigo? Pra que eu vou declarar a ausência se já tem um representante ali? Porém, se esse mandatário que foi deixado falar que não vai conseguir exercer as atividades que ele precisa, aí sim, o juiz fala, pô, então não tem ninguém. Vamos voltar aqui da estaca zero e vai ser declarado a ausência. Deu pra entender? Acredito eu que sim. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias observadas, no que for aplicável ou dispostos a respeito dos tutores e curadores. Bem simples. É o juiz que vai fixar ali as respectivas obrigações que o curador vai ter, né? Então, olha, você vai ter que representar judicialmente esse ausente, caso isso tal coisinha aconteça, você vai ter que fazer a separação dessa parte, colocar isso em tal conta. Ele vai fixar as obrigações pro curador. Perfeito? Perfeito. 25. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração de ausência, será o legítimo curador. Vamos entender. O que seria? De fato, por mais de 2 anos. Eu até grifei. O cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos. O que seria isso? Tá no papel que tá casado, né? Não divorciou no papel, porém não mora mais junto. Não tá casado ali socialmente, não tá casado. Fala, não conheço, né? Meu ex-marido, né? Já tá namorando outra pessoa, né? Mas no papel tá ali casado. O que acontece? Isso ali é o de fato. Só que se você estiver separado judicialmente ou de fato por mais de 2 anos, aí você já não vai poder fazer esse requerimento de ser o legítimo curador. Você não vai ser o legítimo curador. Agora, nós estamos separados de fato por um aninho. Eu ainda vou ser o legítimo curador? Vai. 2 aninhos, dá pra apertar? Dá. Você ainda vai ser o legítimo curador. 2 aninhos e meio? Não. Aí você, cônjuge, não vai mais ser o legítimo curador, caso aconteça ali a ausência. Acredito eu que tenha dado pra entender. E, parágrafo 1. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens dos ausentes incumbe aos pais ou aos descendentes nessa ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. Como assim? Por exemplo, como exemplo que eu falei aqui anteriormente, 2 anos e meio separadinhos. E aí? Separadinhos de fato, né? Como aqui parece 2 anos, então a gente sabe que o cônjuge, ele não vai mais ser o curador legítimo. E se não for o cônjuge, vai ser quem, meu Deus? É o que diz aqui o parágrafo. Vai ser os pais, ou nessa ordem, os descendentes, né? E aqui a gente tem o parágrafo 2. Entre os descendentes, os mais próximos procedem os mais remotos. Então, se você tem ali, por exemplo, aquele primo ali que viveu com você, que nasceu com você, que tá ali com você, que é quase um irmão, ele vai preceder aquele primo de segundo grau, né? É a lógica básica, né? É a lógica básica. E parágrafo 3. Na falta das pessoas mencionadas, compete ao juiz escolher o curador. Ou seja, se não ter pais, se não ter descendente, se não ter cônjuge, porra, aí o juiz vai ter que escolher, né? Ele vai nomear um curador. E olha só, terminamos a parte da ausência e curadoria. Como eu falei, parece loucura, parece grande, mas, gente, pequenos artigos e a gente já entende praticamente tudo que tem que ser entendido sobre a curadoria. Quando será aplicada, como será aplicada, a quem e etc. E vamos aqui ao final, tá acabando, que é da sucessão provisória. Como eu falei que teria um capítulo só pra isso, aqui estamos. Aqui vai do artigo do 26 ao 36 e tá tudo certo. Vamos lá. O que nós temos aqui na sucessão provisória? Artigo 26. Decorrido 1 ano da arrecadação de bens do ausente, ou se deixou representante ou procurador, e se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência e se abra provisoriamente a sucessão.
Vamos lá, vamos entender isso aqui. Arrecadação dos bens do ausente. O que isso aqui quer dizer? Quando acontece esse caso, como eu falei, de João, que deu a louca e saiu, não vamos entrar se foi voluntária ou não, o Estado ele vai fazer a arrecadação dos bens do ausente. O que significa isso? Aqueles bens desse ausente ficará com o Estado. Vai ficar ali arquivadinho, bonitinho, com o Estado, certo? Aí, o que acontece? Passou um ano que João não volta. Aí, o povo fala assim, opa, o cônjuge fala, opa, que isso, Estado? Vem pra mim. O interessado, ele pode, depois de um ano, pedir que se abra provisoriamente a sucessão. O que isso significa? Provisoriamente, certos bens serão passados aos devidos interessados. Perfeito? Perfeito. Agora, se ele deixou um mandatário, se ele deixou um representante ali na casa, João deixou o Arthur, o que acontece? Depois de 3 anos, aí sim, o cônjuge pode falar, opa, Arthur, peraí. E aí vai poder requerer ao juiz que declare ausência e provisoriamente uma sucessão provisória. Deu pra entender? Eu acredito que sim. Então a gente tem esse prazo de 1 ano, caso não tenha um representante procurador, e 3 anos, caso haja um procurador, pra gente poder requerer ali a abertura da sucessão provisória. Artigo 27. Para os efeitos previstos no artigo anterior, ou seja, a abertura da sucessão provisória, somente se consideram interessados. Ou seja, quem seriam esses interessados? Eu acredito que isso tenha sido dúvida. Tipo assim, qualquer interessado? Não. Aqui, ó. Primeiro, o cônjuge não separado judicialmente. Você tem um papelzinho, tiver separado de fato. Não. A gente não vai abrir essa sucessão provisória. Vai ser só se não estiver separado judicialmente. Inciso 2. Os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários. Se ele tiver no testamento, se for o filho dele, são herdeiros legítimos. Inciso 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. Como assim? Por exemplo, João deixa ali um testamento falando que depois da minha morte eu quero que fulaninho tenha minha casa na praia. Fulaninho, ele depende da morte de João pra ele ter seus bens. Perfeito? Perfeito. E é isso que incide ali o inciso 3. Os que tiverem sobre os bens do ausente direito que depende da morte para que ele tenha ali os bens, certo? E 14º, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Como assim? João, ele saiu, fugiu, não vou dizer fugiu, João tá ausente, vamos ser profissionais aqui, né? João está ausente, mas ele devia 30 mil a um carinha do jogo do bicho, por exemplo. Os credores, que é quem João ele tinha que pagar os 30 mil, eles também, e que não tem obrigações vencidas e não foram pagos, João não pagou os 30 mil para eles, também pode ser considerado interessado no bem de João, e pode ser interessado na abertura da sucessão provisória. Artigo 28. A sentença que determinar a abertura da sucessão provisória só produzirá efeitos 180 dias depois de publicadas pela imprensa. Mas, logo que passe em julgado, proceder-se-á a abertura do testamento, se houver, e, ao inventário, partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido. Como assim? É bem simples de entender. Assim que o juiz ele determinar a sucessão provisória, ou seja, o interessado, depois de 1 ano, requeriu que seja aberta a sucessão provisória. Perfeito. O juiz falou, ótimo, vamos abrir a sucessão provisória. Pimba. Passe em julgado. O que é passe em julgado? Passe em julgado é quando já é definitivo, é uma decisão definitiva. Vamos abrir a sucessão provisória. Ponto. Passe em julgado. Aí o que acontece? Aconteceu isso, Ele fez a abertura. E agora? No mesmo dia, o cônjuge vai ali ter acesso ao testamento, à sucessão provisória? Não. Vamos ter 180 dias para ser disponibilizada essa sucessão provisória. Por que isso? Porque pensa, é como um último aviso que vão dar a esse ausente. Como um último aviso, olha, você tem 6 meses, 180 dias. Lembrando, se perguntar 6 meses, desconfia, Porque é 180 dias, especificamente 180 dias. 180 dias, e só depois de 180 dias que será aberto a sucessão provisória. E aí a gente vai abrir o testamento, vai verificar os bens e toda aquela, entre aspas, alegria, E aí vai ser como se ele realmente tivesse falecido. A gente vai estar já abrindo o testamento, inventário e partilha dos bens. Parágrafo 1. Fim do prazo que se refere ao artigo 26, aqui, decorrido 1 ano da arrecadação, E não havendo interessados na sucessão provisória, ou seja, ainda mais cumpre ao Ministério Público requerê-la a juiz competente. Como assim? Passou 1 ano que o Estado tá ali com os bens do ausente especificamente, Mas não teve um interessado que falou, Estado, vamos abrir uma sucessão provisória, Não teve. O que acontece? O que diz aqui no parágrafo 1? Se não teve nenhum interessado que tenha requerido ali, cumpre ao Ministério Público requerê-la a juiz competente. Só isso. Parágrafo 2. Não comparecendo herdeiro ou interessado para requerer o inventário até 30 dias depois de passar em julgado, a sentença que abrir a sucessão provisória proceder-se-á à arrecadação dos bens dos ausentes pelas formas estabelecidas no artigo 1829 e a 1823. É bem simples. Se depois de 30 dias em que passe em julgado foi aberta essa sucessão provisória e não houver um interessado para requerer um inventário dele, nós vamos basicamente guardar para o Estado de novo. De forma bem simples. Vamos pegar e vai guardar, o Estado vai deixar guardadinho de novo como estava antes. Simplesmente isso. Artigo 29. Antes da partilha, o juiz, quando julgar conveniente, ordenará a conversão dos bens móveis sujeitos à deteriorização ou a extravio em móveis ou títulos garantidos pela União. É bem simples. Vamos supor que João tem deixado uma casa e essa casa já tá bem velha, essa casa já tá caindo nos pedaços, vai ser deteriorizada. O juiz ele pode julgar como conveniente fazer a conversão desse bem móvel a um título garantido pela União. Perfeito? Então ele pode entregar esse bem, não o bem sim, mas entregar como títulos. Perfeito? Depende. Vamos lá. Artigo 30. Os herdeiros, para se emitirem na posse dos ausentes, darão garantias de restituição deles, mediante penhores e hipotecas equivalentes aos quinhões respectivos. É bem simples também. Pense aqui comigo. João, ele deixou ali um testamento, vou usar o mesmo exemplo que Isabela usou. João
ele deixou no testamento dele, fulaninho B. Fulaninho B é um amigo de João, mas João decidiu que vai deixar um bem dele pra fulaninho. O que acontece? Aqui esses herdeiros que estão herdando, né, e que não são cônjuge ou herdeiros de qualidade, que eu vou explicar isso pra vocês mensagem, mas que não seja ali um cônjuge, um herdeiro de fato, ele vai ter que dar uma garantia de restituição deles, mediante penhores, hipotecas ou equivalentes. Por exemplo, vamos dizer que João deu pra fulaninho B uma casa que vale 300 mil. Pra fulaninho B receber isso, ele precisa entregar, né, a juízo, um bem que seja com o mesmo valor equivalente, que valha 300 mil também. Por que fulaninho B tem que fazer isso? Porque pensa, se o ausente voltar e fulaninho B falar, eu que não dou, ideia de fugir, entendeu? Aí o juiz, ele tem esse bem de fulaninho B como uma garantia de que, caso algo aconteça, ele vai devolver. Deu pra entender? Então, fulaninho B, que não é um cônjuge, ou um herdeiro ali de fato, um herdeiro de qualidade, ele tem essa necessidade de dar uma garantia. Mas eu já vou pular aqui pro parágrafo 2, que olha, os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantias, na posse dos bens do ausente. Então, por exemplo, se João ter deixado em vez de fulaninho B, pra sua esposa, né, registrada ali, esposa mesmo, ela vai ter que dar um bem também pra provar sua garantia? Não, porque é um cônjuge. O irmão, né, que é um ascendente e descendente, vai ter que dar garantia? Não. Deu pra entender? Acredito que sim. E o parágrafo 1 que eu tinha pulado, aquele que tiver o direito à posse provisória, mas não puder prestar garantia exigida certinho, será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sobre a administração do curador ou de outro herdeiro designado ao juiz que presta garantia. Se fulaninho B fala, gente, eu não tenho nada com 300 mil que eu possa provar, eu não não vou poder dar de garantia o que eu não tenho, só se for rodar a bolsinha na esquina. Aí o juiz fala, olha, você não tem, pronto, você vai ser excluído. E aí ele não vai receber esse 300 mil ali de que João teria dado pra ele. Artigo 31. Os imóveis do ausente só se poderão alienar, não sendo por desapropriação ou hipotecar, quando ordene o juiz para lhe evitar a ruína. Ou seja, se o cônjuge pegou essa casinha, né, que João deu, né, no testamento, e fala, eu vou vender. Não pode. Por quê? Porque você vai poder, mediante o ordenamento do juiz. Pra quê? Pra evitar a ruína. Pronto. Artigo 32, tá acabando. Empossado nos bens, os sucessores provisórios ficarão representados ativa e passivamente o ausente, de modo contra eles ocorrerão ações pendentes e as que futuro aqueles forem movidas. Por exemplo, você tem que pagar tais impostos pela casa que você herdou ali, né, de João. O responsável por pagar esse imposto vai ser você. Se acontecer uma medida judicial, né, sobre esse bem que você está cuidando, você está sendo curador, você está... Se, por exemplo, esse bem seu, ele for... Se, por exemplo, esse bem seu, ele acabar indo para juízo, né, quem vai representar esse bem, que foi herdado, né, que você pegou ali, você herdou de João, você vai ser representante. É o que diz o artigo 32. Artigo 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente. Já vou pular aqui para o parágrafo único também. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência, olha só, foi voluntária e injustificada, perderá a ele, em favor do sucessor, sua parte dos frutos e rendimentos. Vamos entender isso aqui, bem simples. Se for um herdeiro de fato, como a gente fala, um herdeiro de qualidade, um cônjuge, todos aqueles rendimentos que você teve enquanto o ausente estava ausente, você estava com a posse provisória, esses bens, esses frutos que você teve, por exemplo, essa casinha ali estava te rendendo 3 mil por mês, e você é o cônjuge, você é um descendente, você é um acidente, esses bens que você teve, esses 3 mil reais, ele vai ficar pra você, mesmo que o ausente volte. Porém, como no caso de Arthur, que era um amigo e que pegou a casinha de João, ele não vai ficar, e tá rendendo 3 mil por mês pra ele não vai ficar com esses 3 mil. Metade de 3 mil, ele vai ter que fazer o quê? Vai ter que capitalizar metade desses frutos e rendimentos, certo? Segundo o artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente. Então, todo ano, esse amiguinho, esse Arthur, ele vai ter que prestar uma conta, e metade desses frutos serão capitalizados. Não vai ficar só pra ele, como seria se fosse um cônjuge, um ascendente ou um descendente. Artigo 34. Parágrafo único, né? Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, poderá ele, em favor de sua parte nos frutos, perderá, né? Basicamente, se aí o João volta, né? Vê que, gente, foi pago já minha dívida, vou voltar. Voltou. Aí o juiz falou, foi voluntário, ele não consegue provar que forçaram ele, né, a ser ausente. Foi justificado? Não foi. Tava devendo. O que acontece? Todos esses bens, todos esses frutos que foram colhidos, ele vai perder, entendeu? Acabou, perdeu. Mas, Luísa, foi involuntário, eu fui sequestrada pela uma máfia chinesa. O que acontece? Aí você não vai perder esses frutos dos seus bens, certo? É a interpretação aqui que o artigo 33 deixa pra gente. Artigo 34, tá acabando. O excluído, segundo o artigo 30, ou seja, esse aqui, ó, os herdeiros, aquele que tinha que dar uma casa, o Arthur, né, que tinha que dar 300 mil, né, mas aí ele não tinha 300 mil e ele foi excluído. Pronto, ele, da posse provisória, poderá, justificando falta de meios, requerer que lhe seja entregue a metade dos rendimentos do quilhão que ele tocaria. Ou seja, ele ia receber 300 mil, mas ele não tem 300 mil para dar de garantia. Ainda assim, ele pode chegar, ele vai ser excluído, mas ele pode chegar de juízo, vai justificar que ele realmente não tem, ele vai provar que ele não tem como entregar 300 mil, e aí, metade do que ele receberia, metade desses 300 mil, poderão ser entregues a Arthur. Artigo 35. Se durante a posse provisória se provar a época exata do falecimento do ausente, considerará-se nessa data aberta a sucessão em favor dos herdeiros, que eram aquele tempo. Pronto, você tá fazendo isso tudo, saber todo, mas opa, morreu gente, ali no noticiário, tá morto. O que vai acontecer? Morreu, vamos aqui abrir agora esse testamento, a partilha de bens, o inventário, e vamos dar aos herdeiros de fato. Vamos dar ali a quem? O cônjuge, irmã, pai, ascendente. É isso que tá falando, né?
36. Se o ausente aparecer ou se lhe provar a resistência, depois de estabelecida a posse provisória, cessarão para logo as vantagens dos sucessores neles emitidas, ficando, todavia, obrigados a tomar as medidas executórias precisas até a entrega dos bens a seu dono. Como assim? Basicamente, se o ausente aparecer ou lhe provar a existência, ou seja, a pessoa que havia desaparecido for localizada, ou se descobrir que ela nunca tinha de fato desaparecido, e isso tudo aconteceu depois da sucessão provisória, né, depois de estabelecida a posse provisória, depois de já ter acontecido a sucessão provisória, ou seja, os herdeiros ou interessados estavam administrativamente com os bens do ausente, aí aqui diz, cessarão para logo as vantagens dos sucessores neles emitidos, ou seja, todas as vantagens ou os benefícios que os sucessores provisórios tiveram com os bens de João vão cessar imediatamente. Exemplo, se eles venderam ou usaram os bens, né, eles não podem ficar com isso. Isso tudo precisa voltar para o ausente, caso ele tenha retornado, no caso para João. E aí, ficando todavia obrigados a tomar medidas executórias precisas até a entrega dos bens do seu dono. O que isso significa? Os sucessores provisórios, eles devem guardar, proteger e devolver os bens de forma adequada até que o ausente possa reassumi-los. Então não podem, por exemplo, ele voltou, pera aí, e quebra logo ali um carro que deixou. Não, gente, não é assim, tem garantias. E aí você precisa devolver certinho como você recebeu. E aqui acaba a sucessão provisória, e a gente entra nos últimos três artigos que falam sobre a sucessão definitiva. E aqui acaba basicamente o seguinte: artigo 37. 10 anos depois de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Como assim? O juiz, ele determinou como sucessão provisória, né? E aí se passam 10 anos, que tá ali a sucessão provisória pendente, tá? Sucessão provisória e nada de João voltar. Passou 10 anos, o que acontece? O interessado, como a gente pode falar, opa, peraí, né? Vamos parar com isso, depois passou 10 anos já não vai aparecer. O que acontece? Pode ser aberta uma sucessão definitiva, certo? E aí vai deixar de ser provisória, vai passar a ser definitivo. Se ele voltar, por exemplo, já foi definitivo, não tem mais ponto. E, enfim, essa é a base do artigo 37. Depois de 10 anos, você pode requerer uma sucessão definitiva e não provisória. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dela. Ou seja, se João tem 80 anos, mas fazem 5 anos que João sumiu, né, que João tá ausente, aí você já pode pedir ali a sucessão definitiva. Você não precisa esperar 10 anos para requerer a sua sucessão definitiva. E por fim, artigo 39. Regressão do ausente nos 10 anos seguintes, a abertura da sucessão definitiva ou algum dos seus descendentes ou acidentes, aqueles que ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem os subrogados em qualquer lugar ou preço que os herdeiros demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se os 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar nenhum interessado, promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão a domínio do município ou Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Bem tranquilo também. Regresso do ausente ou descendente ascendente de 10 anos seguintes à sucessão definitiva. Pessoal, ele só tem direito aos bens que existirem no estado em que ele se encontra, ou preço que os bens foram vendidos. Ou seja, ele não pode reivindicar os lucros ou ganhos que os herdeiros interessados obtiveram durante a administração dos bens, no caso de uma sucessão definitiva, tá? E aqui o parágrafo único diz: se ninguém reclamar, né, de forma bem ampla, se ninguém reclamar e o ausente não voltar em 10 anos, os bens passarão para o município, distrito ou a União, dependendo da localização. Então, se ele ficar em Jequié, ele vai pertencer ao município de Jequié. Se ele estiver no DF, ele vai pertencer ao DF. Enfim, depende da localização. E isso evita que os bens, eles fiquem abandonados indevidamente. Porque, por exemplo, se ninguém em 10 anos requeria, ou se ninguém em 10 anos for interessado, ele vai passar a ser posse do Estado, né? Então vamos lá, só um resuminho desse artigo 39 para ficar bem claro. A sucessão já é definitiva, ou seja, os herdeiros provisórios ou os sucessores já assumiram os bens como se João tivesse morto. Agora João, ele volta dentro de 10 anos. E aí, o que acontece? Ele ou seus familiares, eles podem recorrer os bens que ainda existem ou o preço da venda que já foram alienados. O juiz, por exemplo, falou: olha, pode vender essa casa, tá? E vai deteriorizar em 10 anos. Aí o que acontece? Ele pode receber os bens ou esse preço, mas ele não pode cobrar os lucros, os rendimentos ou os benefícios que foram obtidos anteriormente pelos sucessores. Exemplo, João desapareceu, a sucessão definitiva foi aberta e os herdeiros, eles venderam a casa e o carro. Aí João aparece 5 anos depois e ele não pode pedir nada e absolutamente nada além do valor da venda dos bens. Ele não tem direito, por exemplo, ao aluguel. Por exemplo, vamos supor aqui que bichinha ficou alugando a casa, né? Ele não pode falar: eu quero o aluguel todo que ela pegou. Não pode. Os lucros não. Ele só pode requerer aos bens que ele deixou, certo? E aí, se esse ausente ele não regressar, ele não voltar em 10 anos e ninguém reivindicar os bens dele, vai ficar a parte ali para a União ou município em que os bens do bendito do João estiver localizado. E é exatamente isso que fala aqui. Finalmente acabamos com essa linda paisagem. É isso, artigo 1º ao 39. E eu acredito que talvez tenha se estendido um pouquinho, mas deu pra explicar absolutamente tudo. Eu acho que seja importante não ficar só na parte legislativa, a parte teórica é muito importante. Então eu indico que não só aqui, mas que dê uma lidinha no livro pra poder pegar a parte teórica, não só a parte da lei. Com a parte da lei a gente já consegue fazer uma boa interpretação, mas a parte teórica continua sendo importante. Livros são importantes, nunca deixaram de ser. E é isso.